Pessoal, trazer aqui a minha amiga Laura Capriglione. Tudo bem, Laura? Bem-vinda. E aí, querido, como é que você está? Tudo ótimo. Começando a sexta-feira, né? É isso aí, sextou, né? Então vamos para a festa, né? Não, vou ficar tranquilo aqui. Amanhã tem um aniversário, mas hoje eu vou ficar tranquilo por aqui. É isso aí, Laura. E você vai cobrir essa manifestação? Você vai lá, você vai para lá também, dia 25 de fevereiro, para Paulista? Claro, obviamente, vou, faço questão, admiro muito essas manifestações, porque, cara, é um bestiário mesmo, assim, é uma coisa de você falar como é que é possível. Eu fiz um vídeo uma vez nos Jornalistas Livres que era, modéstia à parte, é uma obra-prima, eu preciso até salvar, porque não porque eu estivesse fazendo uma obra-prima, é porque as pessoas eram tão surreais. Você está falando da manifestação do Bolsonaro, né? Sim, claro. As pessoas eram tão loucas, mas tão loucas, que cada pessoa com que você cruzava parecia assim sabe, uma sucessão de esquetes, assim, sabe, do bestiário da humanidade. Era inacreditável. Um estava com roupa de templário, o outro estava com um uniforme do Tio Sam, metade a bandeira americana, metade a bandeira brasileira. A outra estava com um cachorro. Enfim, era uma coisa assim sensacional mesmo. Então eu não perco, porque eles são muito diferentes, assim, é como ir ao zoológico mesmo, assim, sabe? Porque é sério, meu, é muito sério. Eu entendo o que você está falando, eu sei. Um dos maiores, por exemplo, arrependimentos da minha vida é não ter ido lá naquele zoológico de Brasília, o zoológico bolsonarista lá do acampamento. Eu estava lá próximo, fiquei com preguiça. Eu fui proposta do Lula, aí quando eu vi já tinha passado. Mas eu adoro ver os vídeos. É muito exótico. Eu não perco. Eu fui no lançamento da candidatura do Bolsonaro, aí no Maracanãzinho, aí no Rio, né? Foi aí. E simplesmente tudo é um evento, entendeu? Tem o pastor rezando no meio, tem a senhorinha humilde que não está entendendo nada, mas que a igreja levou num ônibus, porque teve muito isso, né? A igreja levando nos ônibus e tal, sei que. Então, definitivamente, é um lugar onde a razão não é sobre razão que nós estamos falando, entendeu? É sobre convicção e fé, tudo isso, mas sobre razão, nunca. Foi no lançamento do Bolsonaro que a Michelle fez aquela grande entrada dela, né, junto ao eleitorado evangélico e tal, e que ela virou a Nossa Senhora, não, Nossa Senhora não, porque ela é evangélica, mas virou enfim, a Evita evangélica, né? Enfim, eu não perco, não. Eu gosto muito de ir, gosto muito de entrevistar e conversar com as pessoas. Mas eu não vou assim para agredir as pessoas, nunca fui. Eu vou para perguntar mesmo, entendeu? E aí, só que quando eles respondem, é aquela realidade paralela mesmo, entendeu? Mas eu sempre tratei os caras com muito respeito nas minhas entrevistas. Tanto que, olha, eu vou falar, eu fui, fiz muitas perguntas, fiz nessas. Nunca os caras pegaram me tomaram como uma pessoa que tivesse que apanhar. Nunca apanhei nas manifestações deles, sabe? Nunca. E fiz todas as perguntas, entendeu? Então, eu acho que o legal é ir com essa curiosidade antropológica mesmo. E eu estou muito curiosa agora para saber quem é que vai segurar essa bandeira do bolsonarismo aí, com esse monte de gente sendo preso, né? Preso, Bolsonaro ameaçado de prisão, um monte de governadores que não vai, enfim. Eu quero ver quem é que vai ter coragem de chegar lá e se apresentar. Deve ser pessoas, além de ser bolsonaristas, tem que ser pessoas que que confiam nele como uma espécie de semideus, entendeu? Meio como a gente confiou, vamos falar a real, no Lula, quando o Lula estava preso, né, meu? Porque o Lula estava preso, puxa, o cara estava
por baixo total, o PT estava por baixo total, a esquerda estava por baixo total. Qual era a lógica que fazia com que a gente acreditasse que ia dar certo? Nenhuma, mano, porque parecia que ia vir 20 anos de trevas, né? E você vê, o Lula conseguiu o absurdo. Quase veio, né? Mas quase veio. O Lula ressuscitou que nem uma fênix. A política tem isso, né, meu? Sabe? A política tem esses fenômenos de ressurreição e tal, não sei o quê, que tem a ver não com a razão, mas tem a ver com carisma, tem a ver com sentimento, com identificação das massas e tal, não sei o quê. Não. Então, eu acho importante saber quem são esses caras. Ali no acampamento do Lula livre e tal, a gente sabia quem é que estava lá, entendeu? Eram as pessoas que choraram quando o Lula foi eleito, entendeu? Aquelas, quando a primeira eleição, falaram, meu, é agora, né? Essas pessoas que têm aquela... você sentia uma lealdade impressionante. Eu quero ver se eles têm essa lealdade, eu quero ver mesmo. Quero ver se eles vão conseguir levar os seus leais como a gente levou para as ruas naquele período da resistência, né? De certa forma, é um aprendizado para eles também, né? A vivência da política, mesmo na direita, no final, depois de um tempo que os excessos vão sendo colocados de lado, né, é positiva, porque as pessoas vão entendendo que é preciso fazer política, ou seja, é preciso debater, participar do diálogo, não é quebrando as coisas na Praça dos Três Poderes, né? Nem aquilo que eles fizeram nos acampamentos em frente aos quartéis, que aquilo também é muito ridículo, né? Porque aqueles estavam saindo da política, pedindo intervenção militar, né? Nessa altura do campeonato, era uma coisa tão irreal, mas foi irresponsabilidade tanto das Forças Armadas permitirem aquele tipo de coisa, que era irresponsável, inclusive com as pessoas, muitas pessoas eram, assim, entre aspas, inocentes, né? Que acreditam naquele tipo de palhaçada. E outra coisa foi a leniência também com... O que é perigoso nesse movimento bolsonarista, que ficou claro agora nesse período de turbulências, né? Que foi entre a derrota do Bolsonaro e o dia 8 de janeiro, foi um período de turbulência. Era a violência deles. Aquilo que fazer manifestação, nunca, eu não fico preocupado. Eles podem botar lá quantas pessoas quiserem na Paulista, não fico preocupado. Mesmo, por exemplo, inclusive lá em Brasília, tanto que não havia essa preocupação, porque não se passou pela cabeça de que eles fossem tão burros, né, e truculentos a ponto de sair quebrando tudo, né? Tem algumas coisas que a gente nem a gente sabia o que é o bolsonarismo, passava pela nossa cabeça que eles fossem entrar lá para ficar rasgando o quadro do de Cavalcante com faca. Aquilo é uma coisa tão, sabe, fora da casinha, né? É um gesto tão horroroso, mas eu acho também que eles estão declinando, né? Mas está até conversando com a Maíra Goulart aqui há pouco, porque tem um momento em que as pessoas querem entrega, né? Você tem que... Esse movimento de ficar só em cima da ideologia pura acaba cansando, né? Então, vamos ver. O Bolsonaro já não estava essas coisas já, tanto que ele perdeu a eleição, ele teve um auge lá em 2021, que ele encheu a Paulista, mas depois ele não conseguiu encher muito. Eles estão apostando muito nessa manifestação. O Silas Malafaia está botando dinheiro lá dos fiéis para organizar isso aí, né? E essa participação do Tarcísio de Freitas, né? O que você acha disso? Olha, cara, eu acho o Tarcísio muito pragmático, entendeu? Eu acho ele muito pragmático. Eu vou te falar, eu acho que ele está numa sinuca mesmo, entendeu? Porque você vê que ele aparece abraçadão ali com o Lula, de um jeito que os bolsonaristas estão furiosos, né, com ele, já estão furiosos. Você vê que o Cláudio Castro também, sabe, está havendo um processo de distanciamento desses caras da maluquice. E olha o Cláudio Castro, né, meu, que vamos combinar, o Cláudio Castro é uma pessoa que eu tenho mais medo dele do que do Tarcísio. Olha o escândalo, né?
Mas você vê um processo de distanciamento deles, eles sabem que precisam do governo federal, entendeu? Então, não é assim, a garantia de que eles se elejam depende também, e muito, do governo federal, né? Então, eles estão numa sinuca terrível. Eu acho que eles vão tentar fazer o Bolsonaro se convencer de que talvez não seja... Eu estava ouvindo vocês falando, eu acho que esse negócio dele pegar e desconvocar qualquer outro ato fora de São Paulo, fora da Avenida Paulista, é porque ele está com medo, entendeu? De ser pífio o negócio, entendeu? Sabe, assim, por isso que ele está querendo concentrar tudo em São Paulo. Porque se houver manifestações aqui e ali, vai ser um meia dúzia de gato pingado aqui, eu acho, hein? Eu acho. Meia dúzia de gato pingado aqui, ali, a colar. Quer dizer, e quando a gente sabe que as manifestações em São Paulo são à tarde e as manifestações nos outros estados são de manhã, se você tiver uma manhã completamente esvaziada pelo Brasil, à tarde não vira São Paulo, entendeu? Então, sabe, eu vejo como uma questão meio de estratégia deles, entendeu? Então, eu não sei como é que vai ser até chegar lá. Vamos combinar, tem muito tempo pela frente, entendeu? Quer dizer, eu estou falando muito tempo, não, tem pouco tempo, mas é um tempo histórico muito grande, entendeu? Porque está acontecendo as operações, as ordens, os vazamentos do Moraes estão se multiplicando, está chegando em gente nova. O cara que falava, bom, o velho da Havan é intocável, ele está vendo, o velho da Havan não é mais intocável, entendeu? Quer dizer, se até o velho da Havan está se ferrando, por que eu vou lá na Paulista me ferrar, entendeu? Acho que deve ter muita gente que vai estar com medo mesmo, entendeu? Então, vamos ver. Eu não sei o que o Tarcísio vai fazer. Eu sei que eu vi o Tarcísio muito satisfeito do lado do Lula, sabe? Assim, muito, parecendo muito... enfim, o Lula é aquela simpatia atômica mesmo. Ele faz até o Conde Drácula ficar legal, né? Mas eu acho que os bolsonaristas estão em maus lençóis mesmo. Eu acho que eles estão numa situação bem difícil. Deixa eu trazer vai ser grande, viu? Pode ser que eu esteja muito enganada, mas eu não acho que vai ser grande. Hoje, sabe por que eu não acho que vai ser grande? Porque é isso que você falou. Tem uma parte que é ideologia, mas tem outra parte que é condição de vida material, entendeu? Que é a vida que a gente está levando. Hoje saiu o índice do IBGE de desemprego em São Paulo. É o menor índice de desemprego desde... Aí você fala assim, caiu o desemprego. Ah, quer dizer que então está mais emprego precário? Não, aumentou o ticket salarial do ano passado para esse ano e não aumentou pouco. Então, você entendeu? Quer dizer, há mais empregos e, na média, os empregos são mais bem remunerados. Você acha que o povo não está vendo isso? Entendeu? Quer dizer, eu sei lá, eu acho que está tendo entrega, sabe, por parte do governo Lula. Eu acho que definitivamente está tendo entrega, sim. Saiu o índice do desemprego hoje, o desemprego caiu para 7,3%, é o menor desemprego desde 2014, e algumas capitais caiu muito, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, graças a Deus, o desemprego aqui sempre estava um dos maiores do país, está caindo ao nível pré-Lava Jato. Pois então, meu. Isso, cara, isso. É aquela coisa, o Lula tem muitos problemas, o Lula tem muitas limitações, mas o Lula, ele de fato, ele é um cara que maneja os cordões do poder de uma maneira muito hábil, né, cara? Pô, ele está conseguindo, no meio com um Congresso, que é o Congresso mais horripilante do universo, ele está conseguindo entregar condições melhores de vida para a população brasileira. Então, e é muita diferença em relação ao que estava acontecendo nos outros anos. Então, eu sei lá, eu boto uma fé de que o povo veja isso, né? Tem um superchat aqui que eu vou ler, que era um elogio aqui ao meu entrevistado anterior. Obrigado, Flores. Miguel, meus parabéns para o Rodrigo Pérez, que análise precisa, que aula. Quais dias o Rodrigo participa das lives da Fórum? Parabéns para você, Ivan. Obrigado, Flores. Já mandei até para ele esse comentário seu, ele vai ficar muito feliz. Ele não tem dia certo, não. De vez em quando eu chamo ele. O Rodrigo é da casa aqui. Laura,
Não, então, você tem essa expectativa de que não seja tão grande essa manifestação, né? Mas, independente se for... Porque, por exemplo, se for... O Bolsonaro ele deu algumas ordens, né, de não levar nenhuma cartaz contra quem quer que seja, né? Evidentemente, porque ele está com medo que aquilo acabe gerando acusações de ser uma manifestação antidemocrática. O medo dele é cartaz contra o STF, que é o grande inimigo do Bolsonaro, é o STF. É o Alexandre de Moraes, né? Eu duvido que ele consiga controlar isso dos Bolsonaro. Vai ser até engraçado acompanhar, né? Ele controlar. E ele também, vamos ver se ele vai conseguir controlar a língua dele, né? Porque o Bolsonaro ele vai ficar travado. A previsão que eu faço... E o que ele vai falar se ele não falar do STF? Exato. Né? É o que ele sabe, falar besteira, xingar. Né? Tanto que a que fez sucesso, aquela coisa, quanto pior, melhor para o Bolsonaro. Né? Quanto pior, a mais besteira, assim, aquela coisa assim que o campo democrático, o campo sensato, não sei nem se é democrático, o campo assim com um pouco mais de bom senso, fica horrorizado, que é você chegar lá e falar, não vou cumprir ordem de ninguém, ordem da justiça. Isso é coisa que se fala numa manifestação. Né? Não vamos cumprir ordens do Alexandre de Moraes, do 7 de setembro do outro ano. Ali Exato, não vou cumprir ordem do STF, ele falou isso, numa manifestação, não vou cumprir ordens. Aqui na Paulista. Quem fala uma coisa dessa? Exatamente. Quem fala uma coisa dessa? Nem o movimento ultra-revolucionário fala uma coisa dessa, não numa manifestação no microfone. Né? Então, foi isso muito grande. E vamos ver que ele vai ficar travado. Então, a previsão que eu faço é que ele vai ficar travado, vai perder muito da sua capacidade retórica. Agora, olha, Miguel, eu cobri muito a Venezuela, né? Cobri muito a Venezuela durante o governo Chávez e o começo do governo Maduro. Nós não podemos, por outro lado, mesmo sabendo que eles estão acuados, que eles vão tentar dar uma resposta ainda que seja fraca, mas pelo menos uma resposta, eles vão, enfim, e que eles estão acuados mesmo, né? Agora o Pazuello, enfim, começa a aparecer mais um monte de personagens que não tinha aparecido, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque não é descartado que eles armem uma provocação, entendeu? Não é descartado. Você lembra daquele falso atentado que fizeram contra a direita lá na Venezuela para acusar os chavistas? Você lembra disso? Que foi o início da tentativa de golpe contra os Chaves e tal. Foi um falso atentado que a própria direita montou contra ela para culpar os chavistas. E depois foi revelado publicamente que era uma grande mentira, até com um documentário canadense, que vale muito assistir, que se chama A Revolução Não Será Televisionada. Está disponível na internet. Mas eu, portanto, apesar de saber que eles estão nessa situação difícil, todos eles devem estar com pavor da prisão, eu não descarto que eles armem uma provocação, entendeu? É da natureza desses caras. Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele mesmo na juventude, planejou um golpe contra um atentado para culpar a esquerda. E vamos lembrar daquele falso atentado também lá no Rio Centro. Quer dizer, esse é um método do porão. Então, eu acho que a gente tem que muito se acautelar contra essas coisas e a nossa segurança tem que estar muito atenta, entendeu? Para que não se... Sabe? E por isso também que eu acho que é muito importante que a gente vá para a rua documentar isso, entendeu? Vá para a rua, porque se não tivesse aqueles canadenses, os documentaristas canadenses que estavam ali cobrindo a Revolução Bolivariana, se eles não tivessem lá filmando a movimentação em Caracas, provavelmente o governo Chávez teria sido derrubado naquele momento. Então, muito cuidado, a gente não pode abaixar a guarda nesse momento, aliás, em nenhum momento, mas nesse em particular, porque essa gente é terrível mesmo, eles são vingativos e não tem nenhum princípio moral, né? Não existe moral para eles.
Perfeito, Lauro. Deixa eu ler aqui só um superchat aqui do Zezito Oliveira. Transformamos pobres em consumidores e não em cidadãos, diz Mujica. Verdade, esse é um grande desafio, né? Agora da modernidade do Brasil. Ana Gondim. Mas, Laura, o problema é que o povo associa a sua melhora de vida, primeiro a Deus, segundo a mãe, terceiro a si mesmo. Longe do governo, tem pesquisa feita. Tem isso também. Mas sabe, Ana, o lance é o seguinte, o que importa é que, claro que a gente deve investir em educação popular, em formação das pessoas para uma vida cidadã, claro que a gente tem que fazer tudo isso, eu não estou descartando isso, mas só que eu estou falando que quando a gente está com fome, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está, enfim, a gente fica de mau humor, entendeu? Quer dizer, mesmo que mais não seja, o fato só das pessoas estarem um pouco mais felizes, um pouco mais tranquilas, faz com que essa narrativa de ódio do Bolsonaro encontre menos lugar de escuta, entendeu? De escuta. Lugar de fala, não estou falando lugar de escuta. As pessoas ficam menos predispostas a engolir um discurso de ódio quando elas estão vivendo mais felizes. Então, eu acho que você tem razão, a educação cidadã precisa ser intensificada, a comunicação cidadã precisa ser mais bem feita, mas eu acho que quando a gente está muito infeliz por causa da fome, por causa da carência generalizada, por causa da insegurança, por causa disso tudo, a gente fica muito mais receptivo ao discurso de ódio. E essa é o caldo de cultura de todos os governos fascistas. Ele se baseia nessa infelicidade geral, entendeu? Então, eu acho que você tem razão, mas eu acho que a felicidade, ou o aumento do índice de felicidade, tira espectadores do discurso deles, entendeu? Não, com certeza. Você tem um grau de tranquilidade no ar, você sente isso no ar, né? E as pessoas eram no domingo, 25 de fevereiro cai no domingo, as pessoas eram, não, vou curtir a vida, né? Vou dar um passeio, né? A manifestação tem um custo. Exatamente. Tem um custo, né? Inclusive até financeiro, custo, um dinheiro e tempo, né? Porque você pode fazer outra coisa. Então, por isso, inclusive, muitas vezes a pessoa fala, por que a esquerda não faz manifestação? Mas você sabe muito bem, não é assim. Vou querer fazer manifestação. Você tem que sentir. Isso que os movimentos eles são craques nisso. Tem clima para isso, né? As pessoas vão mesmo. Não adianta você achar, não, tem que fazer e acontecer, aí ninguém vai. É porque você não farejou o momento, a atmosfera. É uma coisa assim, e tem um fator imponderável no ar que você tem que ter. É pura sensibilidade, né? Exatamente. Tem que ver se realmente tem clima para pessoas irem para as ruas. Se tem um clima, as pessoas vão. Não importa, faça chuva, faça sol, as pessoas vão para as ruas. Mas tem que haver essa vontade e você tem que sentir. Né? Isso que a gente não sabe, porque essa bolha bolsonarista, ela realmente era muito fechada, e é complicado acessar, entender o que eles estão pensando, né? Muita loucura. Né? Você vê os grupos bolsonaristas, é muita fake news, né? É uma coisa complicada, né? Mas você acha, por exemplo, que esse 25 de fevereiro, esse ato vai afetar as eleições em São Paulo, na cidade de São Paulo, por exemplo? Olha, falando sério, eu acho que, a não ser que ocorra algum incidente, e aí incidente, eu digo incidente mesmo, alguma coisa séria mesmo, sabe? Tipo uma briga generalizada, uma coisa que permita alguma... Sabe isso que eu estava falando? Uma ação de provocadores. Se for um ato normal, mesmo que grande, mesmo que em alguma medida grande, eu acho que não. A impressão que eu tenho é que o cenário em São Paulo está muito... Sabe... eu acho que está muito cristalizado, sabe? Assim, a impressão que eu tenho é que o cenário em São Paulo está muito... sabe, a esquerda está numa posição muito boa. Falando sério, não é porque eu vá votar no Boulos e vou votar feliz no Boulos.
mas eu acho que a esquerda está muito bem posicionada. Tem o Lula junto, tem a Marta, apesar de eu ter raiva da Marta, enfim, tem. Mas eu acho que nós estamos muito bem posicionados. O Nunes está fazendo de tudo, né, para pegar e sair da posição dele de não prefeito, né? Até outro dia, ninguém sabia que era o Nunes, a cara do Nunes. Você pegava um monte de fotos de vários políticos e mostrava no centro de São Paulo, do lado da prefeitura, qual desses é o prefeito de São Paulo. Ninguém acertava, entendeu? Ninguém acertava, porque ninguém sabia qual era a cara do Nunes. Então, eu acho que... Então, por isso que o Nunes precisa tão desesperadamente do apoio do Bolsonaro, certo? Quer dizer, porque o Bolsonaro, pelo menos, dá uma cara, dá um ethos para ele, que ele não tem nenhum, né? De maneira que a impressão que eu tenho é que, se não tiver nenhuma intercorrência traumática, pouco deve influir no resultado da eleição. Eu acho, aliás, que está muito longe, ainda pouquíssima gente está discutindo a eleição, né? Então, acho que tem isso. Então, eu acredito que não, eu acredito que a gente... Eu acho que a gente tem tanto pano para manga para ganhar essa eleição, e o Boulos é bom nisso, sabe? A gente tem muito, assim, a miséria, o descaso, os superfaturamentos, enfim, da prefeitura. A prefeitura, imagina, a prefeitura, até a gestão passada, contratava milhões em contratos sem licitação, porque eram contratos emergenciais. Nós estamos indo agora em contratos sem licitação assinados em São Paulo para a casa dos 3 bilhões. Ou seja, é uma loucura, é uma farra do boi, entendeu? O que está acontecendo em São Paulo. Então, acho que a gente tem muita coisa para falar, tanto sobre a corrupção, quanto para falar sobre a cidade inclusiva que a gente quer. O Boulos está estudando demais, cara. Ele já foi discutir com o prefeito de Medellín, de Bogotá, foi falar com a ex-prefeita de Paris, foi conversar com o ex-prefeito de Nova York. Ele está trazendo para o debate da cidade o que há de mais moderno, entendeu? Em gestão urbana de grandes cidades. Eu acho que nós temos uma possibilidade incrível de ter uma prefeitura dessas que vai ser tipo modelo para o país de novo. Sabe como a Erundina foi lá no começo e tal, com orçamento participativo, com novas formas de pensar a cidade? Eu acho que o Boulos vai ser uma nova onda. Então, eu estou muito animada mesmo, e acho que temos chance de fazer uma campanha linda mesmo. Por outro lado, a Tabata ainda, né, é uma possibilidade. Então, eu acho que, por enquanto, nós estamos indo muito bem, viu? Eu acho que o Bolsonaro vai ter o bolsonarismo clássico, e vai perder gente agora nessa eleição, apesar de ter ganho número de eleitores da eleição de 2018 para 2022, eu acho que agora é um momento de descenso. Quer dizer, não sou eu que acho, todo mundo vê que tá, né? Os caras... Não, mas o Bolsonaro, ele ganhou um pouco de eleitor em 2022, porém, o Lula, ele reverteu muito a situação no Sudeste. Inclusive, tem uns cientistas políticos que alertam sobre isso. O Nordeste foi fundamental para a vitória do Lula, claro que tem uma vitória esmagadora no Nordeste, mas o Lula teve mais voto no Sudeste que no Nordeste, porque o Sudeste tem população maior. Claro. Né? Mas ele virou mais voto no Sudeste. Né? As viradas foram mais impressionantes no Sudeste. Uma das viradas mais impressionantes foi justamente na cidade de São Paulo. Ganhou toda a grande São Paulo foi uma coisa linda. O mapa de São Paulo, assim, cara, deu orgulho de ser paulista. A gente teve que aguentar muito o desaforo dos nordestinos, falando que o Nordeste é que é a maravilha do universo, mas se não fosse também a vitória enorme que a gente teve em toda a grande São Paulo, que são 15 milhões de habitantes, mano, a gente não tinha ganho, a gente não teria ganho. Então, eu falo isso para os meus amigos nordestinos, só para eles pegarem também, não ficarem desprezando muito a gente, porque a gente também lutou e ganhou muitos votos nessa eleição e durante toda a resistência, né?
É isso aí. Laura, chegamos ao fim aqui do nosso bloco. Vou deixar um minuto aí para você se despedir e falar o que você quiser. Então, queridos, agora começou de novo, né? Quer dizer, agora acabou o carnaval e tal, não sei o quê, agora é a gente pensar, né? Como é que a gente faz? Essa eleição desse ano vai ser muito importante, mas vai ser muito importante por tudo que ela vai sinalizar. Então, vamos ter muito trabalho, vamos ter que ajudar as plataformas da esquerda a se fortalecerem e tal. Então, eu acho que a gente vai ter que pegar e fortalecer os órgãos órgãos de comunicação independentes. É muito importante. A gente não pode se iludir com a Rede Globo, não pode, entendeu? A gente já sabe que na eleição municipal a Record inteira vai estar do lado do Ricardo Nunes, isso é muito importante. A Globo não estará do nosso lado, com certeza absoluta. Então, eu acho muito importante a gente pensar nos veículos de comunicação independentes, como fortalecê-los para que eles ajudem a gente a mostrar isso, que é a tragédia que uma cidade como São Paulo ainda vive, por conta da incúria de um prefeito que não sabe nada sobre a cidade. Então, vamos ter muito trabalho, mas eu acho que vai ser um ano feliz e desejo para todo mundo, né, de novo, um feliz ano novo, porque agora é que o ano está começando, né? Então é isso, Miguel. Um prazer sempre estar com você aqui nesse encontro tão bacana. Legal, Laura. Um beijo grande, bom final de semana para você. Até a próxima. Beijo.